Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vocês estão me ouvindo? Começamos aqui, vamos dar início aqui ao sexto painel, ao quinto painel da nossa Semana do Direito 2022. Com muita alegria, né? Eu, como coordenadora do curso de Direito aqui da Dom Luiz, abro essa mesa, né, apresentando a professora Júlia, que vai estar ladeada do professor Cleorbert, que prontamente atendeu ao nosso convite. Né? A professora Júlia, ela é professora universitária na área das propedêuticas, em introdução à ciência do direito, hermenêutica, direito digital, direito eleitoral, gestão de conflitos baseada no modelo Disney, planejamento de mídia e marketing, é coordenadora da Nuvem Eventos Criativos, uma empresa responsável pelos eventos Ao Resultar a Obra Colóquio Jurídico Interdisciplinar, já em seu quarto volume, Congresso Cearense de Direito Digital, cujo produto é o e-book Sociedade em Rede Vigilante, já em seu segundo volume. Palestrante nas áreas de cyberdemocracia e distúrbios em rede, como body shaming, autora do livro Fidelidade Partidária e Separação de Poderes, Conflitos e Insuficiências na Democracia Brasileira, bem como da obra Lawfare e Mídia sobre Democracia, Teoria da Comunicação e Direito Digital. É doutora em Direito Constitucional Público e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza, bolsista da FUNCAP, mestre em Direito Constitucional pela Unifor também, bolsista da FUNCAP, participante do grupo de pesquisa da História do Direito, o Jurisdição Constitucional e Teoria Política Internacional, sob a orientação do nosso querido professor Martoni Montalverne, e é especialista em Marketing e Direito Público, graduada em Publicidade, Propaganda e em Direito. Por logo vi, Maria, Júlia, que você tinha um pé na publicidade, né? Seja bem-vinda, Júlia, é uma alegria enorme reencontrá-la, tá? Muito obrigada. E aí, nós estamos também agora de manhã com o nosso palestrante da manhã, o professor Cleorbert Santos, que é chefe da divisão de tecnologia, né? Chefe da Divisão de Tecnologia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, analista de inteligência pela Escola Superior de Guerra, DPO, instrutor de proteção de dados pela EXIN, doutorando, mestre com louvor e graduado em TI, pós-graduado em Segurança da Informação, Direito Digital e Compliance, Computação Forense e Ciências Penais, bacharel em Direito, servidor federal, professor convidado do Damásio, São Paulo, Mackenzie, São Paulo e outras instituições nacionais, professor visitante da New York Law School, nos Estados Unidos, Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, e outras instituições internacionais. É membro pesquisador da Comissão do Direito Digital da UAB São Paulo, Butantã, e do Grupo de Estudos em Direito Digital da Fiesp, e autor de obras sobre tecnologia e direito. O professor Cleorbert hoje vai conversar conosco sobre proteção de dados e fake news. Nós tínhamos também, né, a professora Mariana Zunari, mas infelizmente ela não vai poder estar conosco, me mandou ontem uma mensagem se justificando, né, mas ela está conosco em energia, em alegria, em vibração, porque ela queria muito estar aqui, né, tenho certeza disso, é uma professora que precisou se ausentar da Unicristos por questões profissionais, mas é sempre muito bem-vinda, né? É muito gratificante tê-la conosco, tá? Então, ela realmente precisa hoje se recuperar um pouco, ela está um pouco doente, mas deixou um beijo para todo mundo, ela sabe que muitos dos alunos que estão aqui estavam ansiosos também para escutá-la, mas a gente vai ter outras oportunidades e hoje, não à toa, a gente vai ter aí a nossa manhã com o professor Cleorbert. E eu passo a palavra para a professora Júlia, para que ela possa também, né, dar as boas-vindas para vocês e depois a gente segue com o professor Cleorbert, tá bom? Bom dia a Oi, todos. oi, gente, bom dia. Eu sou a professora Júlia, como a professora Andréa já falou, sou professora da Unicristos Parquelândia.
E quando a Belle me fez o convite, que é a minha gestora da Unicred Parquelândia, o primeiro nome que eu pensei foi o do Cleóvis, porque a gente já se encontrou juntos em alguns eventos e ele participa, né, do meu congresso, e eu gosto bastante da forma que ele se coloca, uma forma leve, uma forma extremamente criativa, e que a gente entende até termos mais difíceis do direito digital. Então, eu acho que a gente está aqui para aprender, e se for de uma forma mais leve, que fixe mais o conteúdo, eu acho que tem tudo a ver com a nossa proposta, né, docente, e a gente é muito parecido nesse sentido de oratória. Então, professor Cleópatra, eu queria agradecer, queria dizer que eu estou com muita saudade de você, porque nunca mais eu lhe encontrei, né? Nem que seja num evento, mas encontrar você aqui na instituição na qual eu leciono é uma honra enorme. E gostaria de dizer que você vai fazer a sua palestra livre, leve, solto, e no final eu vou fazer alguns apontamentos para a gente discutir com a galera que está no chat, tá bom? Tranquilo, professora Júlia. A honra também é minha de estar aqui mais uma vez ao seu lado, dividindo mesa. Eu fico extremamente feliz em bater esse papo com o pessoal. Eu gostaria que você intervisse vez ou outra durante a minha fala, para que não fique tão maçante até para o pessoal. Os professores, em tese, geralmente falam muito, mas o que eu vou trazer aqui são apontamentos e eu dou pausas aí até para responder perguntas também. A senhora pode permanecer na tela, professora, fique à vontade para eu não me sentir aqui distante de você, já que a saudade é recíproca também. E você pode à vontade intervir. Professor, eu faço um apontamento, ou tenho uma pergunta aqui do público, e etc. A professora Júlia é uma querida e eu fico muito feliz em ouvi-la dizer que a gente se identifica dentro da questão da oratória, do repasse, aí para ficar uma conversa bem tranquila para os nossos ouvintes. Né? Eu acho que essa é a proposta de quem assume essa bela carreira de docente. Né? Eu acho que essa é uma das principais missões, a gente conseguir ser entendido realmente. Então, pessoal, eu começo a minha fala parabenizando vocês que estão numa manhã como essas. Aqui está muito frio, eu estou aqui na capital federal, em Brasília. Acredito que vocês estejam sabendo de frentes frias aí que chegaram por essa região, aqui do centro-oeste também, sul e sudeste. Então, a gente está enfrentando aí um friozinho. Claro que eu sinto saudade do meu Nordeste, sou praticamente aí irmão de vocês, que sou maranhense, né? Nunca mais fui no Maranhão, mas pretendo. Adoro Fortaleza, né, com suas belíssimas praias, o calor nordestino também me apetece demais, até porque eu sou né, me sinto em casa por óbvio, e inauguro aqui dizendo, claro, que vocês, por procurarem conhecimento, estão de parabéns, né, então uma salva de palmas aí mental para quem está aqui assistindo. Eu também sou aluno, né, estudo, os professores sempre estão se atualizando, então é muito importante que aconteça dessa maneira. Acredito eu que a bandeira da educação realmente é uma das principais aí para a gente conseguir mudar o mundo para melhor, né? E a preocupação desses temas que nós trataremos aqui gira em torno também da educação, não somente a educação no sentido clássico, mas no sentido digital também. Né? As notícias falsas, e eu vou trabalhar sobre esse termo daqui a pouco, elas exigem exatamente que nós sejamos melhor educados no trato da informação. Né? A gente precisa saber distinguir aquilo que de fato é verossímil daquilo que é parcialmente falso, daquilo que é completamente falso, daquilo que está maquiado pelas manipulações que são feitas. Nós somos, como eu costumo dizer em aula, em sala de aula, nós somos todos vulneráveis frente à tecnologia. Né? A gente tem previsões em lei de grupos vulneráveis, como idosos, como crianças e adolescentes lá no ECA, como trabalhadores, né, em relações trabalhistas, ali, empregados e etc., mas eu vejo que até mesmo pessoas como eu, da área da tecnologia, são vulneráveis frente às plataformas digitais, e aqui a minha crítica não é plena, evidentemente que esses serviços, eles têm
sua utilidade, eles têm sua importância, as maravilhas que a tecnologia nos trouxe. A gente está usando uma dessas maravilhas nesse momento, que muito auxiliou a humanidade durante esse infeliz período de pandemia, né? Essas plataformas de lives, a gente teve vários artistas fazendo shows gratuitos, inclusive, e outros até para arrecadar fundos para pessoas necessitadas durante a pandemia, usando a tecnologia. A minha primeira fala é uma crítica reflexiva, eu gosto de fazer essas críticas nesse sentido, de que nós todos somos partes vulneráveis, a gente não sabe realmente o que acontece nos bastidores das plataformas digitais. E, além disso, por não conhecermos essas caixas pretas que nós lidamos no dia a dia, pessoas que têm um certo grau de compreensão a respeito delas, externas às plataformas, por vezes, conseguem manipular o uso desses serviços online para desinformação, para manipulação, e isso fere exatamente algo que eu ouvi agora há pouco, da boca da professora, que é a democracia. Né? Esses temas que nós estamos aqui lidando, eles ferem exatamente o tecido democrático, que é uma grande preocupação mundial, inclusive várias organizações, inclusive a própria autoridade de dados recém-criada, que é onde eu estou, tem essa preocupação em nível globalizado, e em encontros que eu tenho, inclusive, com professores e pesquisadores de outros países, há um forte debate de que haja uma tendência de leis supranacionais, de nascimento realmente de tratados internacionais aí, que versem sobre essa proteção globalizada, em termos de proteção de dados, em termos de democracia, em termos de combate às notícias falsas e etc. Então, isso tudo gira em torno exatamente do nosso desenvolvimento como seres humanos. Né? A gente conquista a duras penas determinadas garantias, inclusive a gente lista muitas delas em textos constitucionais, mas para que essas garantias sejam destruídas é muito mais fácil. Né? Os historiadores contam muito bem esse tipo de circunstância. A gente consegue com muita luta, mas com qualquer vacilo nosso, isso pode se esvair. Né? Então, são preocupações aí dos grupos aos quais eu faço parte. E existem diversas ramificações aqui que eu posso caminhar, por óbvio, nesses dois assuntos. Já coloquei aí num contexto macro para vocês a importância desse tipo de debate, mas eu vou me deter um pouquinho sobre as notícias falsas, para que vocês saibam, os jornalistas que são vitimados também, não estou defendendo apenas um grupo, eu estou apenas falando que os jornalistas, eles são a bola da vez no tocante à manipulação também, ou seja, cria-se uma divisão com base em ideologias. Hoje a gente tem um lado, tem o outro lado, tem em cima, tem embaixo, né? Eu digo que eu fico tentando ficar no meio dessa história aí, sem me envolver demais nesse monte de bifurcações que existem, mas termina que isso traz para o debate cotidiano amarras, e aqui, repito, não estou defendendo A ou B, nós estamos na academia, são reflexões que nós acredito sejam necessárias que façamos. Então, se você está num grupo X, você tende, pelo tal viés da confirmação, a acreditar apenas em notícias que chegam validando aquilo que você já previamente acreditava. E Professor Cleópatra, pode falar, doutor. Fique à vontade falar, para intervir sempre. Aí você me ajuda. Quando você mencionou aqui a questão, né, de ferir o tecido democrático, eu vejo que o problema desses distúrbios cyberdemocráticos, ele começa com a liberdade de expressão, né? Porque a gente pensa o seguinte, a nossa liberdade de expressão, que é objetivada na nossa Constituição, que está lá para ser seguida e tal, a gente sabe que quando se segue, a gente consegue segmentar o que é meu direito, o que é direito do professor Cleópatra.
Mas a partir do momento que a gente negativiza a liberdade de expressão, transformando em livre-arbítrio, o que que a gente faz com a nossa vida? A gente polariza, a gente gera indignação seletiva, e aí a gente vai puxando os outros distúrbios, né? Como discurso de ódio, injúria racial, como o que acontece muitas vezes, né, em campanhas de alguns políticos por serem da população LGBTQIA+, ou por serem mulheres, negras, que tem essa certa vulnerabilização. Eu noto que esse aspecto negativo da liberdade de expressão a gente necessita que seja trabalhado, não no sentido de censura à liberdade de expressão, mas no sentido de fiscalização eficiente para que as minorias também não sejam feridas, porque a grande pedra de toque da democracia, né? É ouvir a fala de todo mundo e buscar a construção de consensos e não a polarização, né? Professora, concordo. Faço complementos apenas à sua fala, como sempre, de muita propriedade. São temas que também enfrento nas pesquisas que faço. E algo que merece ser pensado, o que eu falo aqui eu não quero que os alunos concordem, são reflexões, eu quero que eles pensem a respeito, essa é a proposta. Eu não estou aqui como arauto do conhecimento, eu sou um pesquisador e trago aqui falas de minhas pesquisas e de outros pesquisadores também. Mas algo que merece ser refletido a respeito é a própria diversidade. Nós somos um país de extensões geográficas enormes e nós somos micropaíses, microtribos, segregações em um só território soberano. Então a gente tem que aprender a conviver com a diferença, né? E essa diferença inclui respeito mútuo pleno, né? Não apenas do grupo político ao qual eu esteja inserido, ou seja, há uma construção maniqueísta atualmente em curso, onde há a construção deliberada de que se você não está no grupo que eu pertenço, automaticamente você está errado e automaticamente você é o inimigo, né? Eu acredito que isso é uma forma de dividir para conquistar, aquela expressão bem clássica, e isso se reflete exatamente no tocante às comunicações. Como eu falava, nós temos aí jornais que são apedrejados por aqueles grupos que não concordam com as notícias ali veiculadas, né? Então, se algo me chega e me reforça aquilo que eu já penso, eu fico feliz. Se vem algo contrário, automaticamente aquilo só pode estar errado, né? Então, são respostas emocionais que quem cria notícias falsas sabe que existem essas emoções em todos nós, então eles exploram exatamente essas emoções usando a ferramenta da manipulação, exatamente para fazer com que nós sejamos mais aderentes a certas ideias e criemos mais repúdio ainda sobre aquilo que é diferente do que nós pensamos. Inclusive, em cursos de inteligência, os quais eu já fui aluno e atualmente ensino, nós fazemos uma diferença nós explicamos as diferenças entre as três principais ferramentas de convencimento utilizadas aí pela humanidade. Eu acredito que seja pertinente falar a respeito delas. A gente tem a sedução, né? E a sedução, claro, já nos leva a uma questão sexual também, onde pessoas bonitas ou elas atraem outras pessoas, ou a gente se sente atraído por pessoas belas. Da mesma maneira, uma propaganda online, seja ela de um produto ou seja ela uma propaganda eleitoral, por exemplo, elas, quanto mais belas, elas mais atraem as pessoas. Então, a sedução é uma das ferramentas para as notícias falsas também. Todas essas ferramentas, como dizia o filósofo Nietzsche, podem ser utilizadas para o bem, em boas mãos, mas podem ser utilizadas para o mal, em más mãos, né? Ele dizia que um martelo constrói a mais bela das estátuas, mas em mãos erradas, em poucos segundos, destrói aquela estátua, infelizmente.
outra ferramenta, além da sedução, que é muito utilizada, é a da persuasão, só que ela não é a preferida pelo pessoal que deliberadamente fabrica notícias falsas. Eu vou explicar o porquê. A persuasão, ela carece de amparo nos argumentos, então ela é mais utilizada na academia. Você escreve um artigo científico, e eu, inclusive, convido vocês, alunos e alunas, a escreverem, a publicarem, a ajudarem a ciência. Eu acho que é isso que melhora a humanidade também. E você, escrevendo um paper, um artigo científico, você vai se encontrar em bancas de outros pesquisadores e você vai tentar defender aquelas ideias, e esses pesquisadores eles vão contra-argumentar, e você tem que ter argumentos sólidos para sustentar aquilo. Então é um exercício de razão realmente, e por isso a persuasão ela não é muito utilizada nas notícias falsas. A ferramenta mais utilizada em notícias falsas é a manipulação, porque a manipulação ela trabalha mais voltada para as nossas emoções, enquanto a persuasão ela trabalha mais voltada para a nossa razão, ou seja, é um pensamento lógico. A manipulação não, é um pensamento emocional, né? Você faz com que a pessoa ela pense e se comporte de maneira fraudulenta, né? Você cria artifícios ali para que a pessoa ela concorde com você sem muito esforço. A persuasão ela é extremamente cansativa. Se eu começar a trabalhar com vocês, por exemplo, numa palestra, usando argumentos puramente científicos, em poucos minutos vocês vão estar cansados de me ouvir, porque exige muita energia mental, muito esforço cerebral para a gente ficar trabalhando só no campo da lógica. Claro que isso é necessário, como eu disse, dentro da ciência. Mas os manipuladores não. Os fabricantes de notícias falsas, eles preferem a sedução para atraírem as pessoas, e quando essas pessoas chegam naquele objeto da notícia falsa, aí eles usam a manipulação. E saibam vocês que, como eu disse, eu falaria sobre a etimologia da expressão fake news, ou fake news, como falamos aqui no Brasil. Essa expressão ela não é utilizada mais pelos jornalistas. Eles até falam sobre isso, mas na literatura do jornalismo, eles preferem uma expressão chamada de information disorder, a desordem da informação, e dentro dela está a desinformação. Por que, professor, que não é notícia falsa? Porque eu vou argumentar com vocês de que até mesmo conteúdos verdadeiros podem ser notícia falsa. Vejam só como isso é interessante, né? A gente tem, dentro do paradigma de desordem da informação, ou information disorder, a gente tem 3 divisões didáticas que exemplificam bem isso que eu acabei de falar. Nós temos a misinformation, vem do inglês, né, de mistake, de engano, é aquela... compreendam, não estou aqui discriminando, é só uma expressão que a gente vê na internet. É aquela tia do WhatsApp, ou tio do WhatsApp, que recebem uma notícia falsa, mas por engano eles acreditam naquela notícia e por engano eles a repassam. Não há ali a intenção, não há o dolo ali de causar lesões a quem quer que seja. A pessoa recebeu, inclusive pode acontecer até comigo, nós não somos de todo imunes desse tipo de manipulação. Você recebe uma notícia que é falsa, só que ela provoca reações emocionais, como o viés da confirmação que já foi falado, e você se sente na vontade de compartilhar aquilo com as outras pessoas, né? Inclusive, estudos indicam que as pessoas que, quando compartilham algo, é como se elas estivessem construindo o tal capital social. Você está ajudando outras pessoas, né? Olha, isso aqui é legal, então eu quero que você veja o quanto isso é legal também. Então você compartilha aquilo sem saber que aquilo é falso e, evidentemente, sem intenção nenhuma de lesar quem quer que seja com aquele conteúdo. Essa é uma das formas da desordem da informação, que é a misinformation, é a informação
de cunho divulgada de maneira enganosa. Você não tinha intenção nenhuma de divulgar ali fake news. E até mesmo de criar, porque às vezes você faz uma postagem no Facebook com base em uma notícia falsa e ali você está fabricando uma notícia falsa também, mas por engano. Já a segunda categoria é a disinformation. Essa é o foco maior dos debates no mundo inteiro. É a desinformação propriamente dita, é quando você tem consciência de estar fabricando uma notícia falsa ou você tem consciência de estar divulgando uma notícia falsa que foi construída por outras pessoas. E essa sim carece exatamente do que a professora Júlia muito bem colocou, de fiscalização, sem relativizar o direito à liberdade de expressão, relativizar no sentido negativo, como ela muito bem diz. Então, essa categoria realmente é extremamente perigosa, né? Você ter consciência de que aquilo é uma arma. Nós, no campo da segurança digital, nós dizemos que nós usamos uma expressão do inglês também chamada weaponization, que é quando você transforma algo em arma. Hoje nós temos aqui em nossas mãos uma arma de destruição em massa. Além de podermos acessar conhecimentos do mundo inteiro, os nossos smartphones, os nossos laptops e tablets são armas potenciais. Uma postagem que você faz na internet pode acabar com a reputação de alguém ou de uma empresa, inclusive perenemente. A pessoa nunca mais vai conseguir se recuperar a partir de uma determinada postagem, de determinado conteúdo que foi divulgado. E imaginem vocês quando isso é falso, né? Quando isso é falso. A gente teve e tem, né, os tais linchamentos virtuais, quando as pessoas aos montes começam a atacar determinadas pessoas, e muitos desses linchamentos aconteceram com base em notícias falsas. A gente teve no litoral santista o caso de uma dona de casa, acredito, porque a Covid bagunçou minha memória, né? O professor está com a memória um pouco bagunçada também. Eu acho que ele apagou parte do meu hard disk, né? E eu até brinco que tomara que tenha levado os chifres embora também, que eu tenho esquecido, né? O professor é muito brincalhão para a gente não ficar apenas no campo da seriedade. Mas, enfim, salvo o melhor juízo, uma dona de casa lá no litoral santista foi linchada no mundo offline, realmente, foi a óbito por pessoas que acreditaram numa notícia falsa que a enquadrava ali como uma criminosa. Então, são reflexos do mundo digital no mundo tradicional, no mundo offline, e vice-versa, né? O que a gente faz em um impacta no outro, e agora a gente tem desafios muito maiores no tal metaverso, né? A gente tem agora esses desafios, tanto de ordem psicológica, quanto de ordem comercial e várias outras temáticas que a gente poderia abordar em momento oportuno. Então, falei da primeira categorização feita na desordem da informação, que é a misinformation, criação ou divulgação de notícia falsa sem intenção de lesão. Falei da segunda, que é a mais famosa, que é a disinformation, é quando você realmente fabrica ou divulga notícias falsas com intenção de lesão, você realmente tem o interesse de lesar os envolvidos naquela notícia. E a gente tem, por fim, a terceira categoria, que é a malinformation. É escrito mal em inglês, a palavra mal mesmo, como se fosse no português. M-A-L, de malicious information. Essa é a que explica a expressão que eu falei agora há pouco, de que notícias verdadeiras podem ser falsas. Como assim, professor? Uma notícia requentada, ela, em determinado contexto, ela pode se transformar em notícia falsa. Pode ser que não haja mais interesse público de você requentar algo do passado das pessoas, mas você requenta aquilo exatamente para lesá-las, por exemplo, num conteúdo, num contexto, na realidade, num contexto político. Você tem uma notícia lá de 2000 e bolinha da pessoa, que não há mais interesse público, interesse jornalístico de que aquilo seja requentado, e você requenta num contexto para que haja a lesão àquela pessoa. Inclusive,
um contraponto sobre isso, que eu sugiro como pesquisa para os alunos aí, é o próprio direito ao esquecimento. Nem tudo aquilo que está no passado tem sustentação de ser utilizado no presente, né? E quando isso é feito no contexto de notícias falsas, a Information Disorder considera isso como uma malicious information, uma mala information, uma informação maliciosa. Outro exemplo, para a gente não ficar só no campo do requentamento de informações, são notícias genuínas e atuais, por exemplo, a respeito da sexualidade das pessoas. Você pega aqueles dados pessoais, e aqui a gente já começa a namorar a minha fala sobre a LGPD, você pega dados pessoais da orientação sexual, por exemplo, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, e você divulga aquilo em um dado contexto, exatamente para que aquelas pessoas sejam lesadas, seja por discriminação, seja por qualquer outra forma de dano que venha a ocorrer com aquelas pessoas. Então, viram que são informações verdadeiras, só que dependendo da maneira que você as utiliza, isso pode se transformar em uma notícia falsa, entre aspas, né? Que eu já disse que se prefere tecnicamente, em alguns âmbitos, chamar de desordem da informação, porque realmente, e claro, essas divisões são didáticas, não se exaurem nesse sentido, existem inúmeros outros exemplos e também há outros pensamentos. Isso que eu trouxe para vocês é o que realmente tem sido debatido aí nos círculos de pesquisa aos quais eu faço parte, e já emendando com a LGPD, e aqui eu faço um disclaimer, o que eu vou falar... Pode falar, professora. Antes de você entrar em LGPD, eu tava refletindo aqui, bem que você disse que essa fala é em termos críticos para a gente gerar reflexão. Eu comecei a pensar, quando você falou nas ferramentas, né, a questão da sedução, da persuasão e da manipulação. No meu livro de lawfare, que é a minha tese de doutorado, tem um capítulo que eu destino apenas à teoria da comunicação, né? E a gente sabe que existem 12 teorias da comunicação, mas aqui as duas que são mais utilizadas para a elaboração e propagação de fake news, principalmente no cenário político, é a teoria da persuasão e a teoria culturológica. E eu acabei de ver que a teoria culturológica, ela mistura a manipulação com a sedução. E a teoria persuasiva é a teoria persuasiva em si, mas assim, a teoria persuasiva, ela mexe com algo, né, que é a questão dos desejos e das aspirações. Só que ela tem um fundamento, né, um fundamento mais científico, um fundamento mais racional, um fundamento amplamente amparado por algum contexto que aconteceu para ilustrar, para dizer que aquilo ali é de fato verdade, né? E no caso da manipulação junto com a sedução, que é a teoria culturológica, é quando você joga informações que aquela pessoa gostaria de ouvir, né? E o algoritmo faz isso muito bem, porque hoje a gente vive num cenário de polarização e para o algoritmo, por exemplo, do Instagram, isso é ótimo, porque as pessoas vão passar mais tempo polarizando no provedor, né? É diferente que se tiver todo mundo em paz, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar nada com discurso de ódio, ninguém vai promover injúria racial, ninguém vai fazer nada relacionado à pós-verdade, porque está tudo bem. Então, as pessoas não vão consumir tempo de provedor. E à medida que chegam as eleições, é o período que o Instagram, por exemplo, mais gosta, porque as pessoas se polarizam, né? E são ludibriadas por essas estratégias manipulativas, né? Ferramentas ou persuasivas ou culturológicas, e aí vai desencadear exatamente o que você falou. Você fez uma divisão muito didática, né? E que eu vejo muito essa divisão acompanhando a evolução do homem na teoria do direito digital. Porque a gente começou como homem 1.0, né? Aquele cara que tem fobia de tecnologia e que, por exemplo, ele não quer consumir a tecnologia, ou seja, ele tem dinheiro e não pode consumir a tecnologia, ele tem dinheiro e não quer consumir a tecnologia, né? Como no caso do analfabetismo digital, ou seja, a minha mãe, ela detesta tecnologia, já a minha avó ama, né? E a gente tem uma pessoa de 85 anos e uma pessoa de 63 anos, automaticamente a gente reflete que a pessoa de 63
ela deveria gostar mais do que uma de 85, né? Mas aí o que acontece? A minha mãe, ela tem muito medo de rede social, entendeu? É meio que fosse uma fobia mesmo, ela tá bem no homem 1.0. Daqui que a gente chegue no 5.0, que é aquele cidadão digital, ético e consciente, a gente precisa trabalhar muitas questões internas. Porque, assim, normalmente quando a gente vê uma notícia que é o nosso ponto de vista moral, a gente valida como pós-verdade. Então, é uma fake news que foi validada como pós-verdade, ou seja, você acredita como se verdade fosse. Bem o que o Goebbels fazia na época do Hitler, né? Vai lá e fala uma mentirinha 100 vezes para ela se tornar uma verdade e todo mundo cair como patinho. Quando você falou de Nietzsche, meu Deus, parecia que você estava adivinhando. No meu grupo de pesquisa na sexta-feira passada, a gente trabalhou isso, acredita? Aparência versus essência nesse contexto político de desinformação. Meu Deus, e a gente trouxe também para a questão dos distúrbios de imagem, né? A questão do body shame. Por quê? Se você lança uma nota falando que uma pessoa engordou não sei quantos quilos, aí você pensa, nossa, pessoa descuidada, isso e aquilo, sem antes perceber que ela engordou para um papel, por exemplo, ou ela emagreceu para um papel. Então, a gente está numa sociedade e que essa aldeia que a gente conglobou, a gente vive um negócio muito interessante, né? A gente tem um overchoice que, ao mesmo tempo que prega pela democratização da informação, do outro lado, a gente tem a manipulação da informação. Então, é como se fosse um super-homem de Nietzsche, né? O ser humano está ali no meio do cenário digital e ele está só para cima e para baixo, porque uma hora ele se informa de maneira adequada e outra hora ele é ludibriado de maneira errada, né? Então, é muito difícil você chegar até o ponto de cidadão digital 5.0, né? Que é um cidadão ético, extremamente digitalizado, só faz tudo com a internet e consciente, né? Porque a desinformação, ela nasceu no homem 4.0, que é aquele homem que acredita que a internet é uma terra sem lei. Aquele que, por exemplo, praticava estupro virtual, aquele que fazia extorsão no ambiente de rede, aquele que colocava qualquer informação e não era penalizado de jeito nenhum, mas em razão de que hoje é o meio, ele é a mensagem, né? O meio é a rede, hoje não é mais só a mensagem, é a rede, a maneira como se propaga. E como você bem falou, a questão do direito ao esquecimento, eu falo muito que é algo utópico no Brasil, porque a gente tem a ferramenta print screen, né? Então, se o professor Claire Orbit fala alguma coisa, eu printo e guardo nos meus arquivos do meu celular. E no momento que eu achar mais oportuno, como agora, na questão do pleito de 2022, eu vou lançar a mão de novo disso que eu printei, que é como se virasse uma arma de guerra. É um lawfare digital. Professora, excelentes falas, eu estou anotando pontos aqui Eu para também, viu? comentar. Eu estou aprendendo com você, meu caderno está aqui do lado. Mas é isso, a gente vai anotando exatamente para fazer as devidas pesquisas posteriores, né? Nós como grandes curiosos aí. O que a professora Júlia traz, e eu gostei do exemplo que ela coloca do Nietzsche, para quem não tem afinidade com as obras daquele filósofo existencialista alemão, por muitos considerados maluco e por outros um grande pensador, e claro que há sempre uma pitada de loucura em tudo que fazemos. Tem uma alegoria que ele cria dizendo que o ser humano é o meio do caminho entre o animal e o Übermensch, que é como ele fala no alemão, que é o super-homem. Então a professora Júlia colocou aí, fez uma analogia muito interessante entre esse ser humano da atualidade, que encontra-se aí no meio desse abismo, né, que há entre o animal e o super-homem, no tocante à nossa humanidade 5.0, que ela, muito bem falou, merece ser trabalhada, porque até então, eu não sei se isso vai mudar, já cabe aí aos psicólogos, psiquiatras, nós somos de fato muito emotivos, né, e é desproporcional a emoção frente à nossa razão, né? Nós somos mais levados a tomar decisões com emoção, e esse é um dos pontos que a gente trabalha em cursos de inteligência também, exatamente para evitar que nós
sejamos surpreendidos por nós mesmos, que a gente tome decisões emotivas e quebre a cara, né? Essa que é a grande verdade. A professora falando que as bolhas digitais, que elas nem sempre são apenas de informações que nos agradam, mas também de informações que nos desagradam, porque promovem algo que eu vou falar para vocês agora, que eu estudo há algum tempo, que é a chamada economia da atenção. Vocês com certeza já ouviram falar da economia de dados, né, que as empresas hoje fazem governança de dados, ou seja, elas sabem tomar decisões mais acertadas porque elas sabem analisar os dados que possuem. Então, uma rede de farmácias coleta nossos CPFs, o meu não, né? Eu não forneço, eu sou chato, mas coletam os dados pessoais das pessoas para montar perfis de compra e tomar decisões a respeito daquilo, né? Ou seja, em determinada região vende mais o remédio X, em outra vende mais o remédio Y, então ela vai utilizando de maneira inteligente, ou seja, com ações de inteligência, usando seus próprios dados ali, de seus bancos de dados. Essa é a economia de dados, né? As redes sociais fazem isso, etc., né? E a gente tem uma economia chamada de economia da atenção, que é tão importante quanto, alguns dizem até mesmo que ela é mais importante do que a economia de dados, que é essa que faz com que a gente fique a maior quantidade de tempo possível na frente de uma tela de celular ou de laptops, usando tanto coisas que nos agradam quanto desagradam. Eles vão regulando aquilo para fazer com que a gente gaste bastante tempo de nossas vidas na frente dessas telas. Inclusive, existe uma série, né, que vocês talvez conheçam, chamada Black Mirror, ou seja, a tela preta, exatamente essas telas dos dispositivos. E pesquisas indicam que, mundialmente, quando alguém tem o interesse apenas de fazer uma publicação numa rede social da vida como a Facebook, ou seja, a pessoa está querendo apenas fazer uma postagem. Quando ela chega lá, por outros inputs, né, por outras provocações que aparecem na tela, ela termina ficando ali 1 hora, em média. Ela queria só fazer uma postagem, mas ela viu outras postagens, ela viu uma notificação, viu uma notificação de bate-papo, ou seja, a média mundial é que a gente gaste pelo menos 1 hora em algo que a gente levaria poucos segundos para fazer, por força dessa tal economia da atenção. Exatamente por isso, entrando um pouco em questões eleitorais, políticos do mundo inteiro têm criado suas próprias plataformas. Professor, esse é outro debate muito atual, né? Independentemente da ideologia de vocês, pessoal, cito nomes porque nós estamos aqui na academia, né? O próprio Donald Trump criou uma plataforma dele próprio, onde os seus potenciais eleitores ali, eles utilizam aquela plataforma para serem informados sobre as políticas, né? A política as campanhas ali, os movimentos políticos do Trump. E isso gera preocupações de regulação, gera preocupações de liberdade de expressão, de combate às notícias falsas. Como é que a gente faz com essas situações? E aqui eu poderia falar de qualquer outro que criasse, né? Do Obama, para não ficar só no campo. Me desculpe. Uhum. Isso vira uma situação bem Black Mirror, né? Porque você tá dentro de uma rede social de uma pessoa que ela vai falar só o que você quer, porque ela tem a sua tendência de acolhimento do algoritmo, ela sabe que você quer escutar, o seu estilo de vida, né? As suas propulsões, as suas aspirações. Então, ela vai cada vez mais potencializar, mesmo que em discursos falaciosos, a questão da pós-verdade, né? Não que se escuta que nessa plataforma é o que realmente é verdade. Professor, eu fico tão assim que quando eu começo, né, a escrever algum artigo sobre direito digital, eu não tenho como pensar que isso já começou há muito tempo atrás, com a antropologia, porque a partir dos primeiros processos de desagregação social, né, no contexto antropológico, mesmo que fossem movimentos contraculturais, a gente teve um aprendizado muito embrionário do que seria, né, uma plataforma digital em que contivessem muitas pessoas, né? Eu acho que a nossa própria estrutura social, ela é polarizadora, né? Desde a época da escravidão, ela é polarizadora.
E a gente se inserindo na sociedade em rede, aí é que fica polarizado mesmo, porque a empatia da gente tende a diminuir. A gente está falando ali algo, comentando algo, e a gente não está de frente para a pessoa. Talvez se aquela pessoa ela olhasse para a gente e chorasse, a gente pararia de falar. Mas na rede social, não. A gente fala sem pensar no outro, né? Isso é muito difícil, porque a gente vive uma revolução digital, a gente vive uma ampla capacidade de organização global, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje os ativistas políticos, né, além de cooperação, né, eles buscam também disseminar notícias falaciosas para que a mensagem chegue mais rápido ao consumidor final. Por quê? O Big Data Vaz, nesse ano, colocou que uma fake news ela impacta 6 pessoas, enquanto que uma verdade impacta uma pessoa. Então, assim, a gente tem uma bomba de 1.000 megatons que ela mexe não só com política, ela mexe com economia, ela mexe com saúde, porque é uma fake news a respeito de um medicamento, ou uma vacina, ou qualquer coisa. Ela vai impactar no estado de saúde daquela sociedade, ela mexe com a cooperação internacional, ela mexe com a nossa sociabilidade, porque a gente se torna menos empático, né? E eu vejo também que é algo que nasce na antropologia, mas passa pela sociologia, pela ciência política, pelo marketing político e pelo direito digital. Professora, eu ia falar para os alunos em outro momento, mas você já me fez lembrar agora de que, de que esses debates, além de, claro, a gente trazer aí mais questões do que respostas, essa é a intenção da ciência em várias searas, é um convite, pessoal, à reflexão. Nós não... Immanuel Kant, o professor gosta muito de filosofia, né? O professor sou eu, né? Gosto muito de filosofia também. Kant defendia que o ser humano ele não pode ser utilizado como ferramenta, como meio, mas como fim, né? Nós não podemos lidar com os demais como massa de manobra, como fantoches, como marionetes para nosso próprio benefício. Pelo menos isso era o que o Kant queria. Os filósofos de Frankfurt, e em certa parte os filósofos de Viena, também tinham uma preocupação muito grande com o que eles chamavam de instrumentalização da razão. Quando a professora fala sobre as plataformas digitais, tanto essas privadas dos próprios candidatos, quanto as públicas, abertas, na realidade são públicas também as deles, mas vai ali mais realmente quem tem afinidades eleitorais com aquele candidato, é uma maneira de utilização da ciência para fins, não estou dizendo em todos os casos, mas nesses casos de notícias falsas, por exemplo, para fins realmente desumanos, para fins realmente que causam lesão a todos esses itens aí listados pela professora, ou seja, é uma forma de instrumentalização da razão. A economia da atenção, que eu estava falando a respeito agora há pouco, é também uma maneira de você instrumentalizar a razão, porque, né, inclusive, existem séries nesses serviços de streaming da vida que trabalham muito bem sobre esses aspectos. Vocês podem pesquisar sobre... tem uma delas que é a Sociedade Hackeada, não. Quem é que me lembra aí no chat, porque minha memória realmente não está... Democracia Hackeada, alguém vai lembrar aí daqui a pouco no chat. Tem uma chamada Coded Bias também, que está nessas plataformas, que demonstram como as plataformas digitais reúnem pesquisadores de diversas áreas, como da psicologia, da economia, da estatística, para fazer a gente ficar a maior parte do tempo possível na frente dessas telas, na frente das plataformas delas. E uma grande crítica é que a preocupação maior é exatamente com o lucro, né? Ou seja, as redes não têm o devido zelo com o impacto que há dos conteúdos que são trazidos para nós, porque elas estão mais preocupadas com seus acionistas, com as pessoas que têm interesse em lucrar com aquilo. Um tema que pode ser de pesquisa de vocês também chama-se análise de sentimentos nas redes sociais e juntamente com manipulação de sentimentos. Há algum tempo na Europa,
o Facebook estava respondendo uma ação, eu não fui atrás de saber o desfecho disso, mas essa ação se baseava em manipulação de sentimentos pela rede social. Vazou um relatório interno da Facebook, ali comprovando que a Facebook fez testes com pessoas. Ela fez testes usando os conteúdos que ela demonstrava para aquelas pessoas. Pessoal, em tese, e talvez até na prática, me arrisco a dizer, as redes sociais têm poder de fazer com que determinadas pessoas ou populações fiquem depressivas, fiquem eufóricas, fiquem felizes, fiquem contra uma determinada empresa, fiquem contra um determinado candidato. Isso por meio da manipulação de sentimentos, que, em termos tecnológicos, é a manipulação algorítmica. Né? Grandes debates têm sido feitos para que haja... a Georgia está falando aí que tem documentários na HBO Max também nesse sentido. Eu agradeço a participação. Então, grandes debates têm sido feitos para que haja uma transparência algorítmica, claro, nos limites do segredo comercial, do segredo industrial, do segredo de negócio. Mas são debates aí que apenas nasceram e que merecem também uma olhadela por parte de vocês, aí, alunos, professores, etc. Professor, eu não Fique à sei se vontade. eu não sei se você imagina a mesma coisa, mas o que eu penso, né? Eu penso que essa série de disseminação de informação em massa, né, informações falaciosas, acabem gerando uma falha na nossa abordagem pós-política, ou seja, a gente pega novas formas de identificação coletiva e traz para dentro do contexto democrático, achando que isso é, né, disseminação de informação, isso é o livre acesso às redes sociais, isso é a liberdade, quando, na verdade, a gente está diminuindo a qualidade democrática do nosso país, né? Sim, perfeitamente. Inclusive, eu estava lembrando também de outra teoria do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, que é o eterno retorno. Isso. O eterno retorno, pessoal, é aquela circunstância que você quer que não acabe nunca. É aquela aula daquele professor que você fica tão maravilhado assistindo que você gostaria que fosse eterna. É aquela pessoa amada que você gostaria de ficar com ela para sempre, aquele momento ali que você ficasse ali congelado para sempre. Eu lembro, eu fui fumante, o professor vai falando da vida pessoal de vez em quando também. Eu fumava, já parei, ainda bem. E eu lembro que certa vez eu fiquei com uma menina que eu era muito afim, e depois que eu saí de perto dela, eu fiquei fumando um cigarro atrás do outro, ali inebriado, com a felicidade de ter ficado com a moça, e não sei o que. Ali foi um dos exemplos do meu eterno retorno. E muitas circunstâncias fabricadas com manipulação nos levam a essas sensações. Então, o que a professora está dizendo tem a ver com isso também. Nós acostumamos com determinada forma de reagir a conteúdos que nos chegam e nós ficamos realizados com aquilo e a gente fica repetindo. Nosso cérebro cria teias neurais daquilo que a gente mais faz. Então a gente entra realmente num ciclo de repetição de coisas que não são boas, né? Sem que a gente perceba. Né? Nós todos podemos ser vitimados por esse tipo de construção nociva. Pode falar, professora. Professor, eu estava me lembrando, né, também que você falou desse contexto de que a gente tem acesso à rede social e em determinados momentos a gente fica super down, em outros momentos a gente fica eufórico quando vê uma frase de impacto, uma frase de superação. Eu lembro muito, né, da época que foi lançado o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Em 1774, quando uma pessoa fazendo uma narrativa do motivo pelo qual ela queria se suicidar, impactou toda uma sociedade do período e muitas pessoas se suicidaram, né, pensando estar vivendo a mesma coisa que o Werther estava vivendo. E eu vejo que o marketing digital político, ele faz exatamente isso com as fake news, porque o candidato, ele não busca o eleitor, ele busca alguém que faça aquilo que ele precisa, que é votar, né? E também o marketing digital, juntamente com o algoritmo, ele vai avaliar os números que a gente propaga por aquele candidato, ou seja, as coisas que a gente reposta, as coisas que a gente curte, as coisas que a gente
compartilha, as nossas palavras para com aquele candidato, né? Porque a partir das nossas palavras podem ser criadas ainda mais informações falaciosas para serem realocadas no ambiente de rede, e o nosso mundo ao redor. O que o mundo está deglutindo? Então, vamos trabalhar isso no Brasil, que é para a gente não se chocar com nenhuma outra formulação mundial que sofreu consequências com aquele tipo de propaganda, né? Então, eu vejo que hoje a gente tem um olhar sobre a política de, eu quero aquele candidato que seja inclusivo, eu quero aquele candidato que seja horizontal, ou seja, trate todo mundo da mesma forma, e eu quero aquele candidato que seja social, ou seja, que busque saúde, educação, moradia, emprego e tudo mais. E aí a gente vê que a mídia vai virando um quarto poder em razão do marketing digital político, mas o quinto poder, que é realizado pelas redes sociais, né, pelos provedores de sociabilidade, fazem com que isso gere mais sustentação, tanto conceitual, quanto de identidade e quanto de articulação das massas. Eu vejo muito isso, sabe, no marketing digital. Eu não sei se eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, eu não sei se eu estou puxando a sardinha para o direito digital ou para o marketing político, né, que são as duas pós-graduações que eu leciono. Mas eu vejo que o direito digital, ele provoca na gente aquela necessidade de que quanto mais conhecimento a gente tiver, menos a gente vai ser ludibriado, né? E aí eu vejo que os alunos que se interessam por essas questões digitais são aqueles alunos que mais têm profundidade, né, com a racionalidade científica. Porque eles pensam de maneira transdisciplinar, né? Sobre a conversa que a gente teve hoje sobre fake news, imagine, a gente passeou pela antropologia, a gente passeou pela sociologia, a gente passeou pela ciência política, pelo direito digital, pelo marketing digital e pela segurança de dados. Então, e pela filosofia, né? Que eu quase olhei para mim e falei assim, meu Deus, por que o Clauber não foi para o grupo na sexta-feira? Porque eu estava falando sobre Nietzsche no grupo, sobre a aparência versus a essência, nas questões que acontecem no ambiente de rede, tanto distúrbios de imagem, distúrbios psicológicos e distúrbios cyberdemocráticos. Aí eu estou me arrependendo horrores de não ter lhe chamado. Tranquilo, em outras oportunidades eu me farei presente com a maior honra, como sempre. E, professora, muitas coisas, por óbvio, me vêm à cabeça para comentar o que você comenta. Uma delas, que você falou antes, é a da coisificação da internet. Nós não lidamos com pessoas, em tese, nós estamos lidando ali com coisas, com objetos, com botões, né? A gente praticamente brinca de deuses na frente das redes sociais, a gente aperta um botão, deleta alguém, bloqueia alguém. E, pessoal, eu vou pedir que a professora Júlia fale um pouco mais enquanto eu atendo aqui uma ligação que é da portaria do condomínio que eu moro. Não sei se o pessoal está achando que eu estou falando alto demais aqui, vamos ver. Gente, deixa eu só fazer alguns apontamentos com vocês relacionados ao que o direito digital pensa a respeito, né, da, digamos, penalização da propagação das fake news. Eu acho que a Georgia colocou vários apontamentos aqui interessantes, né, tendo em vista não só as eleições, mas o nosso espaço político, como lidar com fóruns de propagação de fake news e discurso de ódio. Eu posso tentar responder, professora, já voltei aqui. Pronto, pode responder essa. E tem uma, como o 4chan, né, e etc., hoje transformar as ameaças online em massacres reais, né? E embaixo a Eliana pergunta, tem estudos que colocam porcentagem do aumento de misinformation ou desinformation durante a pandemia? Então, pessoal, a Andréa Cíntia pergunta sobre literaturas, sobre o tema, a gente falou de vários temas aqui, eu peço que, se for o caso, vocês entrem em contato comigo pelas redes sociais, aí eu tenho o Instagram, eu sempre respondo o que me perguntam por lá, às vezes demoro, mas respondo, eu posso passar isso para vocês. A Georgia faz perguntas relacionadas a espaços fechados, inclusive, né, de divulgação de notícias falsas, assim como reflexos disso no mundo real.
Georgia, eu vou fazer aqui um comentário sobre direito comparado. Eu participo de debates com norte-americanos e, inclusive, já participei de sessões em cortes norte-americanas para fins de pesquisa. E o ordenamento jurídico, lá nos Estados Unidos, os juízes, pelo menos, eles falam que eles preferem que a população aprenda a lidar com fofocas, o que eles chamam de gossip, né? Que a população aprenda a lidar com notícias falsas. O judiciário ele não deveria ser provocado para decidir o que é falso e o que é verdadeiro. Ou seja, é a visão norte-americana para a gente fazer um comparativo com o Brasil. Eles querem que a população aprenda realmente a lidar com essas coisas. E, claro, que existe o fator tecnologia, como a professora Júlia muito bem colocou, que potencializa a proporções aí dantescas esse impacto nas pessoas, né? A gente, como eu falei no início da minha fala, nós somos vulneráveis nesse sentido. Estou apenas demonstrando que os americanos eles aspiram, pelo menos até agora, que a população seja ensinada. Se vocês olharem o PL, o projeto de lei, né, das fake news, o 2630, convido vocês a lerem a versão mais atual do projeto de lei, há uma previsão lá sobre educação, no sentido de notícias falsas, né? Há uma previsão de que as próprias diretrizes de educação brasileiras, elas sejam modificadas para que nas escolas já se comecem debates nesse sentido, para que nossas crianças e adolescentes ali já sejam ensinados a refletir a respeito dos conteúdos que recebam, né? Então há essa visão educativa também, claro, a educação digital, por óbvio, também é necessária para que a gente saiba que nem tudo aquilo que a gente faria no mundo online deve ser feito exatamente por essa questão da coisificação da internet, do distanciamento. Você não está próximo das pessoas, então você tem mais liberdade psicológica para fazer bobagem ali, para falar besteiras. E também eu vou comentar o que a professora Júlia falou antes sobre prints, né? Pessoal, a internet, ela promove, entre aspas, porque não existe isso, mas ela promove o direito ao não esquecimento. Um conteúdo que você coloca na internet, mesmo que você judicialmente consiga retirá-lo, ele pode ser requentado de tempos em tempos. Daqui a 10 anos, um nude seu pode reaparecer na internet, porque alguém pode ter feito uma cópia ali, pode ter guardado aquilo, inclusive para usar como arma em momento, como mole information, né? Em momento apropriado. Nós temos uma tecnologia que está por trás da mais famosa das criptomoedas, está por trás da Bitcoin, que é a blockchain, que com certeza vocês já ouviram falar. É uma tecnologia de banco de dados, é um repositório de armazenamento de informações, que ela tem várias características próprias dela, e uma delas é a da imutabilidade. Então imaginem vocês que alguém pega um nude meu, não imaginem isso, deve ser uma cena muito feia, mas alguém pega um nude meu e registra numa blockchain dessas. Não há como remover, mesmo que eu vá ao judiciário e o judiciário provoque, seja lá quem for, para tecnicamente remover aquele conteúdo, não é possível de remoção, porque a blockchain foi feita exatamente para manter de maneira perene aqueles dados ali informados. Além disso, as blockchains públicas não têm dono, e não, ou seja, não tem como responsabilizar um potencial ator, né, que esteja por trás daquelas blockchains. Você pode responsabilizar quem publicou, mas você não vai conseguir remover o conteúdo que está ali naquela blockchain. A professora falou também sobre um livro que eu li quando eu tinha, acho que uns 15 anos de idade, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito pelo Goethe, né? Joseph Wolfgang von Goethe é o nome do escritor alemão, e que provocou uma onda realmente de suicídios na Europa a seu tempo. E, inclusive, até hoje fala-se sobre o efeito Werther. O efeito Werther é exatamente esse efeito de suicídios provocados aí por um fator ali que influenciou as pessoas. Vejam o quanto é perigoso o trato da informação, como a informação é levada para as pessoas.
E faço também um apontamento aqui com base no que vocês estão aqui comentando, que é o aprendizado de máquina. A professora falou que quanto mais a gente se manifesta nas redes, as curtidas que nós damos, os áudios, ou seja, os textos que nós escrevemos em nossas postagens, os compartilhamentos que fazemos de maneira voluntária, mesmo que seja viciada em muitos dos casos, a gente está ajudando os algoritmos de inteligência artificial das plataformas a aumentarem ainda mais seu poder de manipulação contra nós. Né? Nós estamos ali alimentando um monstro, né? Nós estamos alimentando ali uma espécie de leviatã digital no âmbito das plataformas digitais, porque elas usam tecnologias como aprendizado de máquina e aprendizado profundo, machine learning e deep learning, né? Quanto mais você alimenta essas inteligências artificiais, mais elas aprendem a fazer aquilo que elas foram projetadas para fazer, e esse também é um debate muito atual sobre a explicabilidade ou mesmo uma relativa transparência dessas inteligências artificiais, né? Como é que esse tipo de recurso tecnológico tem sido aplicado aí no seio social, né? Outro ponto, pessoal, que eu me recordei agora, dois pontos na realidade. Um diz respeito aos memes. Os memes que a gente recebe, as imagenzinhas, são um grande desafio para o combate às notícias falsas, porque a inteligência artificial até agora ainda não consegue ter muita inteligência para lidar com notícias falsas que venham por meio de Professor, memes. Sim. até a Georgia falou aqui, né, sobre esse podcast, que inclusive eu já escutei e acho muito legal. Ele fala, né, da construção da história dos memes e ele demonstra que em alguns momentos eles vão entrar novamente na nossa rotina digital e eles podem potencializar ainda mais as nossas estruturas. E o que eu acho mais interessante é que o nosso aprendizado, ele, quando se trata de uma imagem, né, a fixação é cerca de 80% maior do que de um texto. Então, realmente, o algoritmo não está conseguindo alcançar os memes, significa um grande impacto sobre a vida das pessoas, tanto em termos de distúrbio de imagem, como em termos de distúrbios psicológicos ou até cyberdemocráticos também. Sim, com certeza. E eu iria complementar que as plataformas como a Facebook e outras, elas têm contratado seres humanos, muitos seres humanos, para fazerem revisão de conteúdos, porque a inteligência artificial ela ainda não está evoluída o suficiente para lidar, principalmente com memes, que é um dos grandes desafios nesse campo. O meme ele tem um impacto devastador, levando uma notícia falsa, e ao mesmo tempo é um dos maiores inimigos ao combate às fake news, né? Então, é realmente preocupante. Falando em termos de marco civil da internet também, o marco civil ele traz, ele isenta os provedores de aplicação de conteúdos gerados por terceiros. Isso é o que a gente tem hoje, ou seja, quem deve ser responsabilizado é quem publicou e não a plataforma digital. A plataforma só será responsabilizada após medida judicial que peça por aquela remoção, se ela não remover ali no tempo. Ou seja, professor, no caso da Daniela Cicarelli em 2006, que foi posterior ao Marco Civil da Internet, ela não tinha ganhado nem um centavo do Google, né? Exatamente. É uma circunstância nesse sentido, sendo que a Google ela é uma espécie apenas de mensageiro, ela só exibe resultados de busca, né? Também tem esse debate. Mas o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: as redes sociais, por meio das suas inteligências artificiais, elas filtram os conteúdos que nos chegam. Elas, na minha compreensão, têm responsabilidade sim, porque elas fazem parte da cadeia de informação. Elas deveriam ser responsabilizadas porque elas fazem tratamento das informações que nos chegam. Eu repito, isso pode acarretar em manipulação de sentimentos, por exemplo. Então, na cadeia de distribuição da informação, elas devem sim ser responsabilizadas, caso haja potenciais lesões ou danos aí aos seus usuários. Professora,
eu creio que esteja, assim, em bom tamanho a parte de notícias falsas. Se você quiser, eu Isso, faço apontamentos sobre a sobre LGPD. LGPD Ótimo. e já nos Professor, encaminhando aí para o fim, porque eu acho que com essa ligação que eu recebi aqui, o pessoal já está me provocando ali em outra seara. O professor é requisitado. deixa eu só lhe dizer uma coisa. Quando você falou do projeto de lei, né, o 2630, eu não sei se você nota isso, mas é uma grande inquietação que eu tenho. Eu acho que poderia ser, né, uma grande inovação para a nossa legislação se ele fosse um projeto de lei transdisciplinar. Ou seja, porque fake news não é apenas em relação a direitos constitucionais, como ferir o direito à intimidade, o sigilo de dados. Não é só em relação à responsabilidade civil, né, por danos morais. Não é só em relação a crimes contra a honra no direito penal. Não é só em relação ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre propaganda enganosa e abusiva, né, vinculada a um candidato, porque em vários países ao redor do mundo o candidato é considerado um produto. Então, se ele coloca um rótulo, por exemplo, eu coloco um rótulo num produto, eu tenho alergia a parabeno e esse produto não fala se tem ou se não tem parabeno, e eu faço uso daquele produto e passo mal, é a mesma coisa quando você se ludibria com um candidato e aí quando chega na legislatura, ele faz aquilo que ele bem entende e prejudica uma população inteira, né? Eu vejo também que fomenta a questão do direito de resposta e retratação eleitoral, e visualizo também que essa penalidade, ela teria que ser aumentada, assim, de um sexto a um terço, porque não tem como ter direito ao esquecimento, né? E não tem como voltar ao status quo ante. Então, eu acho que teria que ser, para ela ser uma legislação robusta, ela teria que ter aplicabilidade transdisciplinar. Eu concordo plenamente, professora. Inclusive, as próprias plataformas digitais já têm se manifestado contrárias a muitos dos dispositivos previstos no projeto de lei por serem inócuos naquilo que é objeto do PL, que é combate às notícias falsas, e também por estarem jogando nessas plataformas um peso muito grande de responsabilidade que não cabe apenas a elas. Eu não estou dizendo que eu discordo ou concordo. Esse é um debate que merece de maiores análises, mas é necessário esse debate. Eu falei dos Estados Unidos exatamente para a gente pontuar o nosso projeto de lei, porque os americanos eles são mais liberais, inclusive nesse sentido. Ou seja, eles estão em um extremo, mas já existem congressistas lá que já pensam realmente em criar normas nesse sentido por lá também, porque, como eu disse, Não, né? Porque a legislação de 2017 fala na penalidade monetária de pessoas físicas de 5 milhões de euros, né? E de pessoas jurídicas 50 milhões de euros. sim, sim. Então, a gente, o fator que deve ser levado em consideração é a tecnologia, é a potencialização da tecnologia em relação à disseminação de notícias falsas. Por isso que deve haver sim regulação em alguns aspectos das plataformas, mas concordo plenamente com você que esse debate ele tem que ser multissetorial, multidisciplinar e ser bem feito, para a gente não criar aí legislações aí que mais atrapalhem ou que mesmo sejam ineficazes de fato, né? Verdade. Professor, pois prossiga para a sua proteção de dados, porque fake news a gente vai ficar aqui até o 2 de outubro. O casamento entre notícias falsas e LGPD ele já vem sendo trabalhado, inclusive, nas resoluções emanadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Ele proíbe, por exemplo, a doação ou venda de bancos de dados por pessoas jurídicas, pessoas físicas, pela administração pública. Eles tentam promover o envio de mensagens orgânico, ou seja, há uma certa proibição quase que plena dos tais disparos em massa, a não ser que a plataforma forneça aquilo, porque nas últimas eleições a gente viu que as pessoas faziam verdadeiros artifícios para enviar várias mensagens pelo WhatsApp, por exemplo. Tanto é que o WhatsApp criou agora
esses mecanismos de evitar que você envie a mesma mensagem para mais de 5 pessoas, salvo o melhor juízo, né? Tem vários mecanismos que foram criados aí nesse sentido. Mas o ponto nevrálgico dessa história é o tratamento indevido de dados, que é exatamente o foco da LGPD. A LGPD ela veio não para proibir tratamento de dados, não é esse o foco da lei, é um mito de que a LGPD, agora não pode mais fazer isso, não, a gente vai poder fazer o que fazia, mas de maneira justificada, de maneira transparente, inclusive o próprio PL das fake news, ele é todo com respeito à transparência, o que os legisladores querem com ele é que haja mais transparência nas ações das plataformas em relação ao combate às notícias falsas. Né? Essa que é o grande mote, a meu sentir, do projeto de lei. E falando-se em história, um dos exemplos mais batidos em termos de proteção de dados, em palestras e aulas, é o nazismo. Né? O período nazista ele ficou famoso por diversas razões, e uma delas, em principal, foi a perseguição a determinadas minorias, a determinados agrupamentos religiosos. E saibam vocês que os nazistas eles tiveram uma maior facilidade de encontrar seus desafetos, ou seja, judeus, ciganos, homossexuais, em países, por exemplo, como a França, que já tinham bancos de dados mais bem feitos, bancos de dados sobre a sua população. Então, eles tendo acesso àqueles dados facilitou muito a vida deles, nesse sentido de cometer aqueles atos criminosos ali, né? E em países como a Holanda, onde não haviam tantos bancos de dados estruturados, eles tiveram uma maior dificuldade ali de encontrar essas pessoas. Então vejam um exemplo aí tenebroso da má utilização de dados pessoais, né, na nossa história não tão antiga, né? Praticamente ontem a gente tinha o nazismo imperando ali na Alemanha e tentando se expandir mundo afora. E são preocupações também dos dias de hoje, né? São preocupações de que essas temáticas, elas, que inclusive ainda existem, tem grupos nazistas aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e de que isso realmente ganhe mais força, né? É uma grande preocupação. E os dados pessoais, tanto são utilizados para reforçar esse tipo de pensamento, como também para envio das notícias falsas. Se vocês visitarem o artigo 5º da LGPD, existe uma definição do que são dados sensíveis. Né? Os dados sensíveis são dados que a LGPD considera como de potencial uso para maiores lesões às pessoas, que ela chama de titulares de dados. Né? Ou seja, são aqueles dados que as empresas e órgãos públicos e também profissionais devem se preocupar mais ainda com a proteção, ou seja, a proteção deve ser mais robusta, porque se esses dados forem utilizados ou tratados, que é assim que a LGPD fala, indevidamente, as lesões às pessoas donas daqueles dados podem ser muito grandes. São dados relacionados à religiosidade, à sexualidade das pessoas, dados relacionados à política, a dados biométricos, dados genéticos, dados de saúde. Tem um rol lá que ainda não se bateu o martelo se ele é exemplificativo ou taxativo, mas o que interessa é que a gente tem isso expresso lá na lei, e são dados que realmente merecem um maior zelo por aqueles que utilizam. E eu falei no meu exemplo que os cidadãos são donos dos dados. Pessoal, eu vou falar duas coisas sobre dados pessoais. Uma é que a lei nos chama de titulares de dados. Então, quando você fornece o seu CPF numa farmácia, ou você dá uma curtida numa postagem no Facebook, aquelas informações, pelo fato de estarem relacionadas a você, elas são dados pessoais. Porque dados pessoais não são apenas documentos de identificação. É qualquer informação relacionada à sua pessoa. Além disso, a lei nos chama de titulares de dados. Significa que nós continuamos sendo donos de nossos dados pessoais.
quem está com nossos dados, como as empresas, as farmácias, as redes sociais, ou um dentista como profissional, essas pessoas têm apenas emprestados os nossos dados. É uma espécie de comodato. Elas não são donas dos nossos dados. Nós somos os donos dos dados. Inclusive, existe previsão na LGPD de que todos esses que usam nossos dados, eles delimitem por quanto tempo e com qual justificativa legal eles vão usar nossos dados. Nós somos os donos, não esqueçam disso, nós somos os titulares desses dados. Outro ponto que eu trago para vocês que eu aprendi lá nos Estados Unidos, e isso eu ouvi lá numa corte de New Jersey, em uma das minhas visitas, e depois isso veio aqui para o Brasil também, o próprio STF já se manifestou nesse sentido, é que os dados pessoais são uma extensão de nossa personalidade. A professora Júlia, quando ela faz um comentário na internet, aquilo é dado pessoal a respeito dela, e aquilo ali é a professora Júlia. Não esqueçam disso. Nós somos donos dos dados e os dados somos nós. Para vocês terem ideia, existe já decisões lá nos Estados Unidos considerando o celular como uma extensão das pessoas, porque o celular pessoal tem dados pessoais. Então ele não pode ser devassado, por exemplo, pelas polícias sem que haja uma justificativa muito plausível e sem que seja limitado qual vai ser o acesso daquelas polícias àqueles dados pessoais. Não esqueçam, aquilo que vocês produzem como conteúdo é dado pessoal, e esses dados pessoais são vocês. Quem vê aqueles dados pessoais está vendo um pedaço de vocês. Então, exatamente, preocupações nascem nesse sentido, tanto dos legisladores criando a LGPD, quanto de nós cidadãos, para que a gente saiba que aquilo que você manifesta é você. Então, veja para onde está indo pedaços da sua personalidade. Tenha esse zelo, tenha esse cuidado. A internet não nos esquece e a gente tem agora um medo do exercício de liberdade de expressão, porque você tem medo de desagradar A ou B e ser cancelado. Existe agora, né, a política do cancelamento na internet. A maneira que a gente está se manifestando, ela muda, porque as pessoas estão com medo. Jornalistas têm medo de fazer jornalismo. Eles têm medo de ser, inclusive, mortos por conta do jornalismo que fazem. Então, veja onde estamos chegando. E tudo isso tem a ver com dados pessoais. No artigo 7º e no artigo 11 da LGPD, existem as permissões que a LGPD traz para que a gente possa usar dados das outras pessoas. Se eu sou um profissional, ou sou uma empresa ou um órgão público, eu tenho que identificar todas as atividades de tratamento de dados que eu faço e também identificar quais serão as permissões as permissões, né? Uma permissão por cada atividade para justificar, com base nesses artigos lá da LGPD, no 7º e no 11, por que eu estou usando aqueles dados. Além de respeitar, como eu disse, o tempo necessário para aquele tratamento, eu tenho que dizer qual é a finalidade, ou seja, o objetivo do tratamento, por que eu estou usando aqueles dados. Eu tenho que usar dados estritamente necessários para atingir aquela finalidade que eu defini. Por exemplo, digamos que eu crie um evento online para o mês de julho. Está lá, palestra do professor Cleorbit, tal dia do mês de julho. Aí eu crio um formulário lá na internet para as pessoas se cadastrarem para a palestra. O que eu, em tese, penso que eu poderia pedir? O nome completo, porque eu vou chamar as pessoas pelo nome também, emitir o certificado de participação. O telefone do WhatsApp, se eu for criar um grupo com essas pessoas para estar enviando mensagens ali sobre o evento. E o e-mail para eu poder enviar ali, se eu não quiser enviar pelo WhatsApp, enviar ali o certificado. Para que é que eu vou pedir a religiosidade dessas pessoas? Para que é que eu quero saber a sexualidade? Para que eu quero saber a altura? O time que torce. Inclusive, eu sou flamenguista, viu? O professor deixa de ser nerd quando assiste futebol. Eu estava muito nerd, eu passei 20 anos sem assistir futebol. Aí voltei e me reapaixonei pelo Flamengo e agora eu assisto todos os jogos quando possível. Enfim, os dados têm que estar adequados à finalidade. Se eu disse que eu quero
para fazer esse evento, a não ser que esse evento seja realmente sobre religiões, aí eu poderia pedir a religião das pessoas, justificando que eu vou fazer uma palestra personalizada ali para aqueles grupos religiosos específicos, mas sem a justificativa, eu não vou poder usar aqueles dados. Então, e além de tudo, pessoal, existe uma preocupação, só para eu fechar a minha fala, da LGPD quanto à discriminação no uso desses dados. A gente viu os nazistas, né? A gente sabe que os nazistas fizeram isso. Então, quanto mais informações eu manifesto, mais fácil é de eu ser manipulado. Eu vou ensinar algo para vocês que eu aprendi sendo aluno e agora sendo professor de inteligência. Quanto mais você fala sobre você mesmo, mais fácil é das pessoas manipularem você. Tenham muito cuidado para quem vocês falam a respeito de informações que podem ser transformadas em arma contra vocês. E na internet, eu fecho minha fala com isso, na internet, esse potencial de lesividade, ele vai aos píncaros inimagináveis de lesão, né? O que pode ocorrer quando você se manifesta na internet é algo inimaginável, pode ter proporções aí que a gente sequer consegue imaginar ainda. Então, professora, eu fecho aqui o meu comentário sobre LGPD, casando aí também com o assunto de fake news, e fico aqui à disposição mais alguns minutos, porque daqui a pouco realmente eu já tenho que ir para outra missão. Tá bom. Professor, eu queria também só acrescentar um pouco na finalização da sua fala. À vontade. Uma frase do Gladson Lima, que é um dos doutrinadores de direito digital, que ele fala que a internet não é uma terra sem lei, né? Ela socorre muitas pessoas, ampara emocionalmente, informa. Se tem alguém que precisa ser combatido, é quem faz o uso indevido da internet, e não a rede, né? Porque muitas vezes a gente fica, eu não vou ter um perfil no Instagram, eu não vou ter isso porque eu não gosto, a exposição, é isso, aquilo, aí a pessoa acaba e diz assim, eu vou ter um Instagram, mas eu não vou postar nada. Só em ele estar lá, ele já foi algoritmizado, né? Não precisa ele postar nenhuma foto, ele já foi algoritmizado. Mas essa reflexão eu acho muito interessante que o senhor fez e acho que casa muito bem com o Gladson Lima quando ele fala isso, né? Que o que tem que ser penalizado é quem utiliza a rede de uma maneira errada e não a rede em si, porque ela trouxe também muitos benefícios, né? Não é só coisas ruins. Afinal de contas, se não estivéssemos nessa era digital, durante a pandemia nós não teríamos tido aula e atrasaríamos os nossos cursos, né? Coisa que não é bom para ninguém. A gente precisa sempre estar adquirindo conhecimento, porque isso faz a gente se sentir mais vivo e faz a gente se sentir mais útil, né? Enquanto ser humano. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença, porque você é um querido, gosto demais, gosto da forma como você se expressa, da forma leve, gosto do seu aprofundamento de conhecimento, gosto da maneira como você exemplifica as questões, porque fixa de uma maneira mais fácil. E queria dizer que agora, quando eu for em junho palestrar na Itália, eu vou ter uma conexão em Brasília de 20 horas. Se vire para me encontrar. Eu estou intimado, né? Desde já. Tá intimado, no dia 21 de junho. Tá intimado, porque eu vou passar 20 horas em Brasília. De junho em H. Agora do próximo mês, 21. Já vou colocar aqui na agenda, você só vai me passar depois o horário que a gente vai se encontrar sim. Eu vou dar meu jeito, eu não posso desrespeitar um mandado judicial dessa magnitude, não. Professor, muito obrigada, tá? Conte comigo sempre, conte com a Unicristo para o que você precisar. Vindo à Fortaleza, nos fale para a gente recepcionar, tá? E agradecer todo mundo que participou, Georgia, Eliana, Andréia, Patrícia, Lara, Ítalo, todo mundo aqui que participou, foi muito enriquecedor, e essa troca de conhecimentos é que gera ainda mais conhecimentos, né? A gente sempre tem algo a aprender. Professor, pois vá para o seu outro compromisso, eu agradeço demais ter aberto esse espaço na agenda, certo? E fica com Deus, e qualquer coisa sabe que pode gritar pelo WhatsApp que eu chego aí, nem que seja na voadora para resolver.
Eu digo a mesma coisa do tanto que eu gosto de você, além da admiração profissional, como ser humano também, você sabe disso, a gente se relaciona muito bem, espero que a gente repita muitas e muitas vezes, inclusive presencialmente, esses encontros. Só comentando rapidamente, eu acho interessante incluir o pessoal aqui, a Eliana falou sobre alguns princípios da LGPD que eu toquei, o princípio Isso. da transparência, da finalidade, exatamente. E eu deixo uma dica para o pessoal, leiam o artigo 6º, leiam a lei inteira, é muito fácil de ser lida, claro que tem outros conhecimentos depois que vocês vão perseguir, mas a lei ela é bem tranquila. O artigo 6º, pessoal, é uma espécie de checklist que deve ser Uhum. atendido por quem usa dados pessoais. Então, ele tem lá todos os princípios que você deve respeitar quando você usa dados das pessoas, dos titulares de dados, né? Eu faço um comentário aí, é o comentário da aluna. E, repito, foi uma honra enorme aqui repassar parte das minhas pesquisas, com o maior carinho aí eu penso nessas coisas que falo para vocês. Parabenizo todos por estarem buscando conhecimento, isso é extremamente necessário nesse mundo atribulado em que vivemos. E nos encontramos aí novamente, espero, nas esquinas digitais ou presenciais da vida. E se quem quiser me siga nas redes sociais, o meu nome de remédio é muito fácil de ser encontrado, né? Não existe outro. Vocês vão achar aí no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e eu sempre respondo quem se manifesta por lá. Professora, meu abraço à distância, fique bem, estamos juntos e qualquer coisa também, basta dar um grito aí pelos WhatsApp da vida. Professor, Tchau, e tchau. fica também um convite do meu grupo de pesquisa, que eu prometi que eu ia fazer, os meninos ficaram super empolgados quando eu falei que você ia vir. A gente está escrevendo um livro sobre a influência da filosofia nos movimentos em rede. E aí eu falei que eu ia convidá-lo para contribuir com o artigo e também para que você prefaciasse o livro. Então, se você topar, eu já levo a informação para eles amanhã. Tá, eu vou fazer só o seguinte, porque o pessoal. Não, o convite eu já aceito, né? Com honra enorme, eu estou só aqui com a cabeça pensando duas coisas, porque eu vou. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o que eu quero aqui. Só um instante. Na realidade, o pessoal está me pedindo aí, professora, para Cursos compartilhar entre os um artigos. livro. Só um instante aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o compartilhamento da tela, rapidão, antes que eles se vão. Cadê aqui? Professor, o senhor costuma ministrar cursos com o Lócio, né? Poderia indicar Também. para os meninos, porque fica muito interessante, né? Você, o Lócio também. Sim, claro, o professor Cláudio é um grande amigo também, um excelente profissional. Vocês conseguem ver a minha tela aí agora? Ou ainda Não, não foi eu não, eu, compartilhada? eu não consigo ver. Eu coloquei aí, eu acho que não está habilitado para eu compartilhar, mas pessoal, vão no meu site cleorbet.com, em livros, vocês vão encontrar a minha última obra, LGPD, Manual de Conformidade. Né? Eu ensino realmente a vocês implementarem a LGPD tanto no âmbito público quanto privado. Então, agora apareceu, né? Ah, agora Essa apareceu, amigo. é porque estava indo de carroça, como a gente fala no Maranhão. Que bom, amigo. A gente pode fazer tanto pedido físico quanto pelo Kindle, né? Isso, exatamente. O livro, Maravilha, vocês, maravilha, gente. tanto o impresso quanto o e-book, você e outra, nessa Tem mesma na Amazon. isso, nessa mesma pegada de facilitação do conhecimento, é um livro sequencial, ou seja, você vai lê-lo de cabo a rabo, sabendo o que você está fazendo, com exemplos práticos, com gestão de risco, com aplicação de medidas de segurança, revisão de contratos e políticas, análise de gaps, tudo isso, né? Foi tudo o que eu fiz, né? Tudo o que eu faço, inclusive. Hoje eu não faço mais projetos de conformidade porque eu pulei a cerca, agora eu estou na agência reguladora, né, que é a autoridade de dados. Mas antes eu estava, tanto no judiciário quanto fora dele, implementando a LGPD em diversas frentes. Né? Eu era gestor, né, era gestor de proteção de dados do judiciário. Então,
a minha experiência eu trouxe para essa obra e, inclusive, eu a fiz, professora e alunos, porque eu não encontrei nenhuma obra que tivesse tão minuciosamente explicada. Então, eu digo, não, eu vou fazer uma para ajudar. É um valor que não é tão alto aí. Eu não faço parte da NPPD, Eliana, porque eu sou da NPD, né? Então, eu sou impedido, inclusive, né, de fazer parte de determinadas associações. Foi citado que eu fazia parte de uma comissão da OAB, isso está no meu currículo, mas não mais. Eu não faço mais parte de nenhuma comissão da OAB, porque eu compreendi que poderia haver conflito de interesses, né? Eu sou muito pé no chão nesse sentido, né? Eu sou um pesquisador aí que leva muito a sério aquilo que as leis trazem, né? Então, eu sou atualmente, Eliana, chefe da divisão de tecnologia, lá da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e participo lá de muitas, todas não, mas muitas ações aí de proteção de dados, né, em termos de regulação da nossa querida autoridade que nasceu praticamente ontem. Eu fui convidado a ingressar nesse cargo, que para mim é uma honra enorme também, demonstrando, né, os frutos aí de tanto trabalho, de tanto estudo, né, e torço aí para vocês também galgarem os degraus que desejam, tá? Fiquem bem, agora realmente eu tenho que ir, e aguardo aí os comentários de vocês pelas redes sociais, o contato. Um abraço forte para vocês, para a professora, para as professoras que me receberam, Um e até abraço. a próxima. Tchau, tchau, minha Bom querida. trabalho. Fica Tchau. bem.